Olá! Hoje nós temos a imensa satisfação de iniciar o nosso programa do segundo Congresso Médico Espírita da Associação Médico Espírita Internacional, com o professor Alexander Moreira Almeida. É realmente um privilégio tê-lo conosco para dar início a essa programação. O professor Alexander Moreira Almeida é médico, professor associado de psiquiatria, é também diretor do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Brasil. É presidente da seção de Espiritualidade da Associação de Psiquiatria da América Latina e é ex-presidente das seções de Religião, Espiritualidade e Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele concluiu seu pós-doutorado em Religião e Saúde na Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e é reconhecido internacionalmente como pesquisador na área de espiritualidade e saúde. Então, nós temos o imenso prazer de passar a palavra ao Dr. Alexander Moreira Almeida para dar início ao programa deste ano. Com vocês, professor Alexander Moreira Almeida. Olá, Sônia. Olá a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui entre tantos colegas e amigos interessados, na exploração desse aspecto fundamental da vida humana, que é a espiritualidade. E um dos pontos muito importantes que nós vamos tentar estar explorando aqui é o que essas experiências espirituais, que sempre aconteceram na história da humanidade, dizem a respeito sobre o que é o ser humano, o que nós somos, e especialmente o que é a nossa mente. Esse eu, isso que pensa, isso que sente, que tem vontade, que tem desejo, o que é isso? Há toda uma discussão se essa mente, este cérebro, se essa mente é um produto do cérebro, das funções elétricas e químicas do cérebro, ou será que ela é algo além disso? Então esse vai ser a nossa discussão aqui hoje. E esse é um dos maiores problemas da filosofia e da ciência desde a Grécia Antiga. Inúmeras discussões, desde Demócrito, Platão, Sócrates, Aristóteles, até os dias de hoje, explorando essa grande abismo, às vezes, que tem entre a mente e o cérebro. Ou seja, nós vemos o cérebro funcionando, as atividades elétricas, as funções químicas, e do outro lado nós temos a consciência, o eu, isso que sente, que pensa, que vê, que tem desejos, sentimentos, etc. Ou seja, a experiência objetiva que você vê no cérebro e a subjetiva. Qual é a relação entre essas coisas, Quem quiser aprofundar, inclusive, a gente tem um livro que a gente editou alguns anos atrás, pela Springer, e também o conteúdo deste livro foi publicado em português, a maior parte desse conteúdo, na revista de Psiquiatria Clínica, da USP, em vários fascículos de 2013 e 2014, disponíveis gratuitamente, quem quiser lá. Muito bem. E, basicamente, ao longo dessa história, pelo menos no Ocidente, há duas posições fundamentais. Uma posição que nós chamamos de dualista. Dualista porque haveria duas coisas, duas substâncias fundamentais. Seria a matéria e a mente, ou a mente e o cérebro como coisas distintas. Ou seja, a mente seria alguma coisa, o cérebro seria outra, e o cérebro seria um instrumento, um filtro para permitir a manifestação da mente neste ambiente material que nós vivemos. Uma segunda proposta, que é a proposta monista, materialista, monista porque existe apenas uma substância, no caso, e materialista porque essa substância seria a matéria, e reducionista. Reducionista no sentido que ela reduz a mente à função cerebral. Segundo William James, médico, filósofo e fundador da psicologia científica nos Estados Unidos, ele chamava isso de teoria da produção, em teoria de que o cérebro produz a mente, e a outra seria que o cérebro teria a função de transmissão, um filtro para a manifestação da mente. Essas são as duas principais posições ao longo aí dos milênios.
frequentemente é afirmado como sendo um fato científico de que já se sabe que o cérebro produz a mente. Por exemplo, Francis Crick, que foi, né, um grande investigador, que estudou o genoma, o DNA, né, elaborou o modelo do DNA, e ele tem um livro, por exemplo, no que ele diz que você, suas alegrias, tristezas, suas memórias, ambições, seu senso de identidade pessoal, seu livre-arbítrio, na realidade, nada mais são do que o comportamento de um vasto conjunto de células nervosas e suas moléculas. Ou seja, nós não somos nada mais do que um monte de molécula no cérebro se movimentando. Essa é a visão materialista. Não haveria nada além disso, né? A grande questão é que essa proposta, né, em que nós temos os neurônios e, de repente, a consciência, tem um problema que se chama, segundo o filósofo David Chalmers, a lacuna explicativa, o explanatory gap, ou seja, existe uma lacuna entre o que você vê no cérebro e a consciência. E a gente não se consegue explicar se, dentro dessa visão materialista, como isso pode acontecer. Tem até esse cartoon aqui fazendo uma piada, né, do cérebro, mágica, consciência, e o aluno pergunta, a gente pode ver esse truque de novo? Porque é dado uma coisa como se fosse uma coisa óbvia, mas ninguém consegue entender como isso se daria, se é que isso se dá desta forma. E muito interessante que, para explicar essa lacuna, ou para afirmar essa posição supostamente científica, muitos cientistas falam, né? Olha, já sabemos então que o cérebro gera a mente, do mesmo modo que o fígado secreta a bile, do mesmo modo que você vai fazendo várias metáforas de órgãos que produzem alguma substância ou alguma função, alguma coisa assim. E muitas vezes é colocado isso como se fosse uma grande novidade. Mas, na realidade, este padrão de analogias e metáforas não é recente, do século XX ou XXI. O historiador da filosofia, Saulo de Freitas Araújo, mostra que são padrões recorrentes desde o materialismo francês do século XVIII, desde 1700, ou seja, tem pelo menos 300 anos. E nesses 300 anos, a estratégia retórica que ainda existe até hoje é dizer o seguinte, olha, a ciência claramente prova que o cérebro gera a mente, embora nunca se mostre exatamente como ela provou isso, e quando se pergunta também, e se usa essas analogias, essas metáforas, e quando se pergunta, então tá bom, mas como que o cérebro, que evidência concreta que você tem disso, ou como que o cérebro realmente gera a consciência? De um modo geral, fala o seguinte, olha, nós estamos avançando muito a ciência, daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Essa geração está logo ali na esquina a resposta. Essa estratégia de julgar para um futuro foi chamado pelo Nobel em Neurociência, John Eccles, e pelo filósofo da ciência, Karl Popper, de materialismo promissório. Ou seja, uma promissória que eu dou para o materialismo, esperando que ele pague em algum momento. Mas, na realidade, nunca é explicado exatamente como é. Uma profecia, uma fé, né, de que isso um dia vai ser solucionado, mas estamos há 300 anos esperando esta solução. Cada vez se anuncia, a genoma vai mostrar, a neuroimagem vai mostrar, o conectoma vai mostrar. Sempre a gente está esperando que isso aconteça. E, de um modo geral, quando se pergunta em quais evidências, então, eu tenho de que nós somos apenas uma ação físico-química do cérebro, de que o cérebro gera o que nós somos, a mente, a consciência. Basicamente, se dá 3 padrões de evidência. Primeiro, os correlatos neurais, ou seja, eu penso no amor que eu tenho pela minha esposa e eu tenho uma certa ativação cerebral. Eu tenho uma percepção de dor, uma outra ativação cerebral. Então, isso se interpreta desta forma, que a causa última desta vivência estaria ali no cérebro. O segundo grande fonte de evidência nesse sentido seriam as lesões cerebrais. Caso clássico do Phineas Gage, que foi um operário nos Estados Unidos que sofreu uma lesão em que como fosse uma lança, né, atravessou o seu crânio no lobo frontal e ele sobreviveu. E ele modificou muito a sua personalidade. Então, ele alterou a personalidade dele. E nós sabemos, no Alzheimer, a pessoa tem prejuízo da memória, outras funções mentais. Então, se eu lesei o cérebro e não tem mais a função sendo manifestada, é entendido
que a causa última dessa função está no cérebro. E, por fim, é a ideia de estimulação cerebral. Se eu estimular uma área cerebral, eu posso ter uma experiência fora do corpo, por exemplo. Então, isso seria, segundo alguns, uma prova de que toda vivência de experiência fora do corpo seria apenas um estímulo daquela área cerebral. Ou então, eu dou uma medicação e a pessoa alucina, coisas que o valham. A questão é que, na realidade, esses três achados, eles podem ser explicados tanto pelo modelo, o modelo da produção, né, quer dizer, em que o cérebro produz a mente, quanto também pelo modelo do filtro. Uma analogia muito boa é sobre um aparelho de TV, ou essa tela que vocês estão me vendo, um celular, ou um computador, ou mesmo um aparelho de TV. Quando eu era criança, eu achava que os personagens do desenho, os personagens dos filmes, moravam dentro da televisão, porque eu via ali. Quando eu cresci, eu descobri que eles não moravam ali. Na realidade, aquele aparelho de TV era apenas um receptor de um produto que foi feito em outro local. Da mesma forma, então, o que nós podemos comparar? O cérebro, ele pode... Então, vamos pegar as três situações aqui, comparando o cérebro como uma televisão, por exemplo. Os correlatos neurais. Eu vou encontrar correlatos neurais, o correlato neural vai mostrar apenas o seguinte, olha, aquela área do cérebro está ligada com aquela função, mas não quer dizer que é a causa última. Por exemplo, na televisão, eu vou encontrar relação entre as imagens que eu estou vendo e a ativação dos circuitos da TV. Mas isso não prova que a causa última daquele programa que eu estou assistindo está dentro da TV. Prova apenas que, para eu ver aquele programa desta forma, na televisão, eu preciso daquele circuito. E aí, usando até a lesão. E se eu lesar este circuito, se eu arrebentar o circuito, se eu destruir a minha televisão, eu vou prejudicar a minha capacidade de ver o programa. Mas isso não destrói o programa em si. Do mesmo modo, vocês podem não gostar da minha apresentação e quebrar a televisão, quebrar o celular ou o computador. Mas eu vou continuar existindo e o programa, a aula que vocês estão vendo, vai continuar existindo e podendo ser vista em outros instrumentos, em outras ferramentas. E, por fim, a estimulação cerebral. O fato de eu estimular uma área mostra apenas que aquela área está ligada àquela vivência naquela situação, e não que é a causa última. Por exemplo, se eu estimular meu lobo occipital, eu posso ver luzes. Mas não quer dizer que toda luz que eu veja não tem uma origem externa, que tudo seja apenas uma ilusão, uma criação do meu cérebro. Então, ou seja, esses fenômenos de correlatos neurais, lesão cerebral, estímulo do cérebro, não servem para separar se o cérebro é um instrumento de manifestação da mente ou se ele produz efetivamente a mente. Então, isso é muito importante. Na realidade, isso já foi reconhecido há séculos, né? Muitos autores trabalharam sobre isso. Só para a gente ter uma ideia, desde William James mesmo diz, né, que esses fenômenos todos podem ser explicados por uma teoria ou por outra. Um outro caso muito interessante, o Wilbur Penfield. Penfield foi um dos pioneiros da neurociência. Ele estudava o cérebro de pessoas vivas em cirurgias, neurocirurgias para epilepsia. A pessoa estava acordada, consciente, mas anestesiada local, e ele estimulava áreas do cérebro para ver que funções que tinha, até para ele poder fazer a cirurgia dele. E ele começou como um monista, como um materialista. Só que ao longo de décadas aí de estudo e centenas de pacientes sendo investigados, estimulando o cérebro, ele se torna, então, um dualista, em que ele diz, olha, não existe uma área do cérebro que se eu der um estímulo, a pessoa vai ter uma ideia, vai ter uma grande reflexão profunda, não vai ter nada disso. Então, sugerindo que, efetivamente, essas funções superiores não estão ligadas especificamente, não são produzidas apenas por uma atividade cerebral. O livro dele chama The Mystery of Mind. Quem quiser ler esse livro do Penfield, vale muito a pena. Então para mostrar então que essas supostas provas de que o cérebro gera a mente, na realidade, são muito frágeis, né? Elas não ajudam a separar uma coisa da outra. E, na realidade, uma outra ideia também, às vezes equivocada, é de que qualquer pessoa bem instruída aceita o materialismo, o fisicalismo, o monismo materialista. Que todo mundo que estudou prova isso.
Na realidade, isso é completamente falso, né? Há uma longa tradição de filósofos e cientistas com visões não reducionistas, não fisicalistas. Na realidade, essas visões eram predominantes até meados do século XIX, desde começando com Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, passando pelos fundadores da psicologia científica, como William James, por exemplo, fundador do método científico, como Francis Bacon, o Penfield, como eu comentei, o John Eccles, que eu já comentei também, neurocientista, ganhador de Nobel, né, e vários filósofos também atuais. Então, na realidade, nós temos uma visão muito diferente, às vezes, do que se imagina, como se fosse uma unanimidade essa percepção. Por exemplo, o Charles Sherrington, também um dos grandes pioneiros da neurociência, que descobriu bastante a função dos neurônios, também ele tinha uma visão não fisicalista. E mesmo atualmente, por exemplo, entre psiquiatras. Essa aqui é uma pesquisa que nós fizemos entre psiquiatras do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 600 psiquiatras. Nós perguntamos se eles achavam que a mente, o eu, é um produto da atividade cerebral. E a resposta foi meio a meio, sendo um pouquinho mais dizendo que sim, mas mais ou menos 50%. Meio a meio, ou seja, mostrando que mesmo entre psiquiatras, médicos que estudam especificamente a mente e o comportamento, não há essa unanimidade, como muitas vezes se propala. Um outro dado muito interessante também, nós fizemos um estudo de como as principais revistas de psiquiatria do mundo, psiquiatria geral do mundo, abordavam este problema mente-cérebro, que é essa relação. O interessante é que, infelizmente, havia poucos artigos especificamente sobre a questão mente-cérebro, mas esses poucos artigos eram publicados por autores muito importantes. E cada artigo teve um alto nível de citação, em torno de 100 citações cada artigo. Entretanto, infelizmente, a maioria desses artigos apresentava muitas representações, muitas descrições equivocadas do problema, não representando o que realmente se estuda no campo. Por exemplo, um tema muito comum é a crítica muito brutal ao dualismo, tá certo? Por exemplo, de que a ideia dualista é uma crença supersticiosa e que nenhuma pessoa bem instruída aceita. Isso é obviamente falso, nós já mostramos, inclusive, como muitas pessoas bem instruídas aceitam isso. Segundo, também, a ideia de que o dualismo, principalmente o dualismo cartesiano, separaria de modo radical a mente da alma, a mente do corpo, não permitindo a interação da mente com o corpo, o fenômeno da psicossomática, por exemplo, a valorizar as emoções, etc. Isso, obviamente, é falso também, né? Desde o Descartes, ele propunha, por exemplo, um dualismo interacionista, em que a mente influencia o cérebro influencia a mente, as emoções têm todo um anteparo de relações mente e cérebro. Outro dado também, muitas vezes afirmado, né, que a questão mente e cérebro já foi provada, que o fisicalismo é a verdade científica. Nós já vimos também que isso também não é verdade. Frequentemente apenas se fala, está provado isso, e ponto, e passa para frente. Ou seja, não há uma discussão séria sobre o assunto. Também é dito que a maior parte dos psiquiatras aceita o fisicalismo, que também não é verdade, nós mostramos também em relação a isso. Então, há outros aspectos aí muito distorcidos a esse respeito. E o grande problema, o grande risco no ambiente acadêmico é o fechamento prematuro de uma questão. Ou seja, um grande desafio há milênios do ponto de vista filosófico, científico, a questão mente-cérebro, muitas vezes equivocadamente e apressadamente, prematuramente, se fecha, a questão já está resolvida, o fisicalismo é verdadeiro e ponto final. Isso impede uma verdadeira exploração do tema. O que nós propomos, na realidade, é um pluralismo teórico, ou seja, é preciso, como nós não temos ainda, do ponto de vista científico, uma explicação única que dê conta e aceita amplamente pelos acadêmicos, é preciso que haja uma liberdade para a apresentação de várias possibilidades, de várias hipóteses explicativas, vários candidatos a paradigma, e a ciência deve, então, testar
quais dessas opções são as melhores, ao invés de uma visão dogmática de proibição, por exemplo, de uma visão espiritualista do ser humano, ou uma visão dualista, né, de que nós seríamos mais do que este nosso corpo e que poderíamos também ter a consciência, uma mente independente do corpo e da matéria que pode interagir. Isso é uma posição legítima e que pode e deve ser discutida academicamente. Um outro ponto que eu queria destacar, que eu acho que é muito importante, as pessoas confundem naturalismo com fisicalismo. O que eu quero dizer com isso? Se eu entender naturalismo como estudo da natureza, do que existe, não necessariamente eu preciso de ser fisicalista, né? O fisicalismo é um pressuposto de que só existe matéria, forças físicas e partículas no universo. E tudo tem que ser explicado a partir dessas partículas e forças físicas. O fisicalismo, ele não é essencial à ciência. Na realidade, a ciência foi criada, a mesma ciência moderna, praticamente todos que criaram a ciência moderna, Francis Bacon, Kepler, Newton, Galileu, Robert Boyle, todos eles, nenhum deles era fisicalista. Pasteur, na microbiologia, nenhum deles era fisicalista. Então, o fisicalismo não é uma componente necessário da ciência e não decorre das evidências científicas. Ele é um pressuposto que é legítimo que a pessoa tenha, mas ele não pode impor este pressuposto a todas as pessoas. E muitas vezes existe o que nós chamamos de cientificismo materialista, que é justamente apresentar o materialismo, o fisicalismo, como sendo um fato científico e que ele explica todas as coisas e que qualquer coisa, inclusive o sentido existencial, a ética, tudo vai vir a partir dessa explicação puramente material. Temos que tomar muito cuidado com isso. É preciso, antes de tudo, na ciência, termos humildade intelectual. Reconhecer que nós não conhecemos todos os componentes do universo. Se tem algo que a gente aprende estudando história da ciência, é humildade intelectual. Muito frequentemente, cientistas em várias épocas acharam que descobriram tudo que o universo tinha para dizer. Por exemplo, Lord Kelvin, ele dizia, no final do século XIX, que a física tinha descoberto, a ciência tinha descoberto para a gente tudo que existia no universo, e agora só pequenos ajustes iam ser feitos. Poucos anos depois vem a relatividade com Einstein e tudo mais. Por isso a gente chama de Kelvinite, a doença do Lord Kelvin, né? Essa arrogância. Então, para dizer a verdade, quer dizer, qual de nós pode realmente, falando sério, dizer que conhece tudo o que existe no universo? Que o universo não tem nada, nenhum outro elemento, nenhuma outra possibilidade que ele não explorou. Então, fazer alguma teoria sobre tudo o que existe é muito complicado. E eu e outros autores, nós propomos a ideia de um naturalismo expandido. O que é isso? Em que a natureza seria composta da matéria, como nós conhecemos, mas também da mente. A mente seria um outro elemento irredutível, que não possa ser reduzido a outro elemento material. Thomas Nagel, um dos principais filósofos da mente da atualidade, num livro da Universidade de Oxford, chamado Mind and Cosmos, fala aqui: talvez a ordem natural não seja exclusivamente física. Minha convicção que me guia é que a mente é um aspecto básico da natureza. A mente, a alma, o espírito, o nome que quisermos dar para isso. Existe apoio independente para este passo, nessa concepção alargada de realidade. Então, essa é uma das possibilidades, e é o que nós trabalhamos, e certamente a maioria de nós aqui neste simpósio pensa neste sentido. Bom, e neste aspecto, nós já comentamos o que poderia, então, nos indicar evidências mais claras e robustas dessa mente como algo independente da matéria. Nós já vimos antes que aquelas três evidências, né, sobre que o cérebro gera a mente, na realidade, não separam entre uma visão fisicalista e uma visão não fisicalista. O que pode nos ajudar, na realidade, em grande parte, são as experiências espirituais ou religiosas. Por quê? Essas experiências sempre, ou quase sempre, estão ligadas com uma ideia de transcendente. Né? A ideia da espiritualidade, o conceito fundamental de espiritualidade é que existe um transcendente. Existe uma realidade transcendente, existe uma natureza transcendente de nós mesmos também, que transcende, que vai além desse mundo material físico com o qual nós lidamos.
Tá? E esse contato com o transcendente vem das experiências espirituais, desde, por exemplo, uma experiência de quase morte, uma experiência fora do corpo, uma experiência de visão no leito de morte, de visão de alguém que já faleceu, a experiência de ter contato com Deus ou seres espirituais. Isso está em todas as culturas, em todas as tradições. Bom, em relação a essas experiências, nós temos duas abordagens. A abordagem mais materialista reducionista já diz o seguinte: essas realidades, essas experiências, não têm realidade ontológica. Quando a pessoa diz que teve um contato com uma dimensão transcendente, que ela se viu fora do corpo, ou que ela falou com um parente dela falecido, isso em si não pode ter acontecido. Ela pode ter interpretado essa, mas isso não existe na realidade. Ontologicamente, isso é falso. Então, de um modo geral, qual é a postura? Ou é ignorar, que foi o que aconteceu, boa parte do século XX, a psicologia, a medicina, e mesmo a ciência da religião ignorou as experiências espirituais, porque elas sempre apontam para esse transcendente, ou dar explicações desqualificadoras. É o explain away, né? Quer dizer, eu dou uma explicação que explica e desqualifica. Por exemplo, é um problema perceptual, a pessoa teve uma alucinação. É uma distorção cognitiva, é uma necessidade psicológica, o medo do abandono, é uma construção sociocultural. Essas explicações, que em parte podem explicar, sim, em parte das experiências espirituais, mas a questão é, será que elas explicam todas as experiências espirituais sem resíduo? E o materialista, ele é obrigado a explicar dessa forma, porque ele está, a princípio, proibido de pensar na realidade ontológica dessas experiências. Então é interessante que o materialismo, quem fala isso é o Chesterton, que é um pensador católico inglês do início do século passado, ele dizia isso. O materialismo, ele restringe a pessoa porque ele é obrigada necessariamente a ver em toda experiência espiritual apenas um aspecto físico. Enquanto a pessoa espiritualista, ela pode tanto achar que aquele fenômeno pode ser uma mera alucinação, uma ilusão, mas não está fechada para a possibilidade de uma real experiência transcendente. Então, quem está limitado nas suas opções e dogmaticamente fechado numa opinião pré-concebida, nesse caso, é muitas vezes o fisicalista. Então, o não fisicalista vai imaginar que essas experiências podem ter uma realidade ontológica, sem negar essas outras possibilidades explicativas. Mas ele também pode levar em consideração a realidade ontológica delas, né? E a gente acha, então, que essas experiências espirituais que sugerem esse transcendente podem ser uma base empírica para testar essas hipóteses de que a mente está além do cérebro. E, na realidade, é uma longa tradição de pesquisa nesse sentido, como um artigo do nosso amigo aqui, Carlos Alvarado, mostrando uma grande quantidade de pesquisadores, de cientistas de alto padrão, nos últimos 150 anos, que estudaram estes fenômenos espirituais e exatamente levantando a possibilidade, discutindo a possibilidade de indicarem uma dimensão extrafísica do ser humano, incluindo os ganhadores de prêmio Nobel, como Charles Richer, o casal Curie, Henri Bergson, Lord Rayleigh e muitos outros. E o mais interessante é que essas experiências já foram, experiências de transe, experiências mediúnicas, já foram importantes para compreender a mente. Muitas ideias que nós temos hoje de mente inconsciente subliminal, dissociação, histeria, surgiram a partir de estudos dessas experiências espirituais e de transe. Aqui são 2 livros clássicos que abordam este tema, que muitas vezes é desconhecido por muitos na área da história da psicologia e da psiquiatria. E como eu já disse antes, o William James vai dizer que a teoria da transmissão, né, de que o cérebro é apenas um filtro para uma transmissão da mente que vem de uma outra fonte, é a melhor explicação em relação a uma hipótese apenas da produção, que o cérebro produz. Porque ele vai dizer que essa teoria do filtro explica muito melhor esse monte de experiências espirituais que são ignoradas numa visão materialista. Ele vai dizer, olha só, uma ampla gama de experiências que são dificilmente explicadas pela teoria da produção. Estes fenômenos obscuros e excepcionais, relatados em todos os tempos, ao longo
da história humana. Sempre teve. Não há cultura humana que não tenha relato dessas experiências. Conversões religiosas, curas instantâneas, premonições, aparições no período da morte, visões ou aparições e aparições clarividentes, capacidades mediúnicas. São experiências muito paradoxais e sem sentido na teoria fisicalista da produção, mas se encaixam naturalmente na outra teoria. Precisamos apenas supor a continuidade da consciência. Ou seja, a ciência não pode mais fechar os olhos para aquilo que uma certa hipótese, no caso a fisicalista, não é capaz de explicar. Eu não posso recortar a realidade para se adaptar à minha teoria. Eu preciso expandir a minha teoria para adaptar a realidade. Senão vai ficar o leito do Procusto, né, em que eu tenho que cortar a perna da pessoa para poder caber na cama. Esse cuidado que a gente tem que ter. E ao contrário do que muitas vezes se imagina, há muito estudo publicado academicamente em revistas de boa qualidade sobre experiências sugestivas da consciência além do cérebro. Aqui está uma revisão sistemática que nós fizemos, uma análise da literatura, e que nós identificamos quase 2.000 artigos sobre essas várias experiências de quase morte, fora do corpo, mediúnicas, de final de vida, de lembranças de vidas passadas. E essas experiências têm sido publicados, estão artigos, o mais interessante, o fator de impacto das revistas que publicaram esses artigos é similar ao de outras áreas mais convencionais. Então, há um amplo leque de investigação nessa área. Nós podemos ver aqui que a área mais estudada ao longo das décadas é a experiência de quase morte. Ok? Então, e essas várias experiências, né, experiência de quase morte, fora do corpo, mediúnicas, experiências de legadas de vidas passadas, há várias possíveis explicações. Fraude, alucinações, distorções cognitivas, atividade mental inconsciente, percepção extrasensorial como telepatia, clarividência, ou uma independência real da mente em relação ao cérebro. Agora nós vamos passar brevemente sobre algumas dessas experiências. Aqui está a experiência de quase morte, né, em que nós temos 2 artigos aqui, tanto do professor Peter Fenwick quanto do Mário Borregard e Nathalie Trent von Hasler, que discutem que as experiências de quase morte, para o nosso tema aqui especificamente, tem um tema muito interessante. Por quê? Em situações, por exemplo, como uma parada cardíaca, ou em situações muito graves clinicamente, em que o cérebro não recebe oxigenação adequada, não recebe glicose em níveis adequados, ou o cérebro está sem funcionar como numa parada cardíaca, o cérebro está isoelétrico. Dentro da hipótese fisicalista, se a função do cérebro que gera a consciência teria que ter muito prejudicada ou abolida no caso de uma parada cardíaca. No entanto, muitos pacientes referem que estavam não só lúcidos naquele momento, como mais lúcidos do que em condições habituais. E o mais interessante, a ocorrência dessas experiências não depende da crença, da religião, de ter transtorno mental, de ter hipóxia ou não, do número de medicações utilizadas, nada disso explica a ocorrência dessas experiências. E um outro dado muito interessante, que as experiências, além de serem transculturais, ao longo da história da humanidade, Gregory Schuchman publicou recentemente uma obra analisando desde povos da antiguidade, povos indígenas de várias áreas do mundo, com relatos muito parecidos de experiências de quase morte, mostrando não ser apenas um construto social. E o mais interessante, há vários relatos de percepções verídicas, ou seja, a pessoa descreve coisas que efetivamente aconteceram no ambiente, por exemplo, durante a parada cardíaca. Ela descreve, por exemplo, o que foi falado, movimentos das pessoas, objetos presentes, coisas que ela não poderia ter acesso por vias físicas, já que ela estava com o cérebro sem funcionar. E ela diz que viu isso de cima, de modo geral, a partir do teto e daquela perspectiva. Então, isso é uma evidência muito interessante, bastante forte, sobre a persistência do cérebro.
E um outro dado muito interessante também, em que se comparou a qualidade dessas memórias da EQM com uma memória de um evento real que aconteceu e uma memória de um evento imaginado. E que aconteceu basicamente é o seguinte: nas pessoas que tiveram EQM, as memórias de EQM têm mais vigor, mais vivacidade, características de memória real do que as memórias reais de eventos reais. Isso tem a ver com a noção que eles têm de uma memória hiperreal, mais real que a realidade. Eles têm a noção de que eles perceberam a real realidade do mundo naquele momento. Então, mais uma evidência sugerindo que essas memórias não são meras fantasias. Passando agora para um outro tipo de vivência, por exemplo, como as vivências mediúnicas, em que as pessoas referem ter percepções, visões, ou estar sob o controle de uma entidade, de uma personalidade desencarnada. Primeiro, vários estudos que nós temos feito, e outros autores também, mostram que as pessoas que têm percepções visuais, auditivas e transes pela mediunidade, eles não têm uma saúde mental comprometida. Pelo contrário, a saúde mental deste grupo tende a ser melhor do que na população em geral, ou seja, não são meros psicóticos, quadros psicóticos mais controlados, digamos assim. Na realidade, não há relação entre a intensidade desses fenômenos e doença mental. Pelo contrário, chegamos a encontrar que quanto mais frequente essas vivências, melhor era a saúde mental dessas pessoas. Esse é um outro estudo muito interessante, realizado pelo nosso grupo, coordenado aqui pelo Júlio Pérez, esse estudo. Nós analisamos o cérebro de médiuns em psicografia, né? Os médiuns psicografando, nós analisamos o conteúdo da mensagem e a atividade do cérebro na psicografia e também quando o médium estava no estado normal de consciência escrevendo um texto. O que nos chamou a atenção foi que entre os médiuns mais experientes, o texto psicografado era mais complexo, isso analisado por um especialista em língua portuguesa. Os textos psicografados eram mais complexos do que os textos escritos em estado normal de consciência. E nós esperaríamos, se fosse o cérebro que estivesse produzindo esses textos, uma maior ativação cerebral. E nós encontramos exatamente o inverso. Nos médiuns mais experientes, durante a psicografia, houve uma queda na ativação cerebral em várias áreas importantes da elaboração do discurso e do pensamento racional, o que é compatível com a narrativa dos médiuns, de que eles não são o produtor daquela mensagem sendo comunicada. E há vários estudos, na realidade, sobre também o conteúdo das experiências mediúnicas. Será que eu posso explicar pela fraude ou pela coincidência ou pelo acaso todos os achados, né? Aqui tem uma revisão que nós fizemos alguns anos atrás, mostrando que há um nível bastante robusto de informações verídicas sobre a personalidade falecida, mas são desconhecidas pelo médium, que são transmitidas em experiências mediúnicas. Além disso, também, às vezes o médium vai exibir habilidades que ele, médium, não aprendeu, mas que são compatíveis com aquela personalidade falecida se comunicando. Desde a habilidade de pintura, o estilo literário, por exemplo, o Chico Xavier, médium brasileiro, que teve muito pouco nível de instrução, mas que publicou centenas de poemas de dezenas de poetas, e há estudos acadêmicos mostrando o alto grau de similitude estilística e de profundidade do estilo em cada um destes poemas. Muitas vezes também o estilo caligráfico também se assemelha. E há estudos recentes, foi publicado este ano uma revisão sistemática com meta-análise de estudos controlando, estudos bem controlados sobre comunicação mediúnica. Basicamente, o médium, quando ele faz a comunicação ou a informação mediúnica, ele não está tendo contato com o familiar, né, com o consulente, de forma que não possa vazar informação para ele, e este consulente, ele avalia as informações que chegaram para ele e informações controle para outras pessoas, mas ele não sabe de quem são aquelas informações, quais são para ele,
quais não são. Nesse tipo de avaliação cega, e usando esses proxy sitters, assistentes por procuração, essa revisão sistemática de 18 estudos encontrou um tamanho de efeito sugerindo que, na média, estes estudos, os mais bem controlados, indicam que a taxa de acerto é acima do acaso. Ou seja, mesmo estudos bem controlados, com avaliação cega e tudo mais, a taxa de acerto é estatisticamente significativa acima do acaso. Então, esse fica um dado interessante. E nós temos também estudos um pouco mais detalhados com estudos qualitativos em profundidade. Por exemplo, com as próprias cartas do Chico Xavier. Por exemplo, esse é um estudo que nós estudamos 13 cartas, né, do Chico Xavier atribuídas a uma mesma pessoa falecida. Foram 99 itens verificáveis de informação na carta, nome de pessoas, locais, fatos, etc. A maioria desses itens não haviam sido comunicados ao médium. Apesar disso, a imensa maioria foram acertos claros e precisos. Um outro estudo que saiu recentemente também, numa revista de psiquiatria importante, nós estudamos também um outro caso de uma outra carta psicografada, e aqui nós temos também o grau de precisão, desde descrever o acidente que a pessoa teve, fatos específicos da infância do falecido, dados em relação ao seu pai, dados muitas vezes que nem o familiar que estava presente à reunião sabia. Então, vale a pena analisar sobre isso. Então, mais um dado, né, dentro das experiências mediúnicas, sugestivas realmente de que a consciência é capaz de se manifestar após a morte do corpo físico. Por fim, uma outra linha de estudos. Esse aqui é um artigo nosso que acabou de ser publicado, né, de um doutorando nosso grupo, Luca Moraes, outros alunos de medicina, e mais professor de Tucker, da Universidade da Virgínia. Nós fizemos uma revisão da literatura sobre os artigos científicos publicados em boas bases de dados acadêmicas sobre experiências de alegadas vidas passadas, ou seja, crianças que alegam lembrar de memórias de vidas passadas. Esses estudos também têm acontecido de modo forte nos últimos 5 décadas aproximadamente, também publicados em diversos tipos de revistas acadêmicas, e de modo geral, eles relatam crianças que referem lembrar de uma vida passada. Assim que essas crianças começam a falar, elas começam a referir-se a uma vida passada. Em média, fazem 20 afirmações sobre essa vida. Frequentemente referem uma morte violenta. E frequentemente, quando se vai investigar, são informações verídicas, são os casos solucionados. Há uma alta frequência de casos verídicos, informações verídicas, casos solucionados. Também essas crianças, um dado muito importante, elas têm fobias e medos que a princípio não seriam explicáveis pelo que elas viveram nesta vida, mas que são compatíveis com a experiência que ela teve nessa memória que ela alega. E algumas delas têm até sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, sem nunca terem vivenciado nesta vida uma experiência traumática. Além de terem traços de personalidade, preferências e aversões ligadas a essa vida passada. E marcas e defeitos de nascença ligados à memória, por exemplo, ao modo da morte, né? Por exemplo, a pessoa morreu com um tiro no coração e ela nasce com marcas na pele muito compatíveis, muitas vezes, com o laudo de necrópsia do indivíduo da alegada vida passada, sendo que eles nunca tiveram contato uns com os outros. Então, são dados muito interessantes também, mais uma vez sugerindo a existência da consciência e a sobrevivência da consciência além da morte física. Paralelamente a isso também, há evidências publicadas sobre experiências como percepção extrasensorial, telepatia, por exemplo, ou clarividência, perceber objetos à distância, que essa revisão do professor Edsel Cardenha, da Lund University, na Suécia, que foi publicada no American Psychologist, uma das principais revistas da American Psychological Association, ele revisou a literatura disponível e ele conclui que a evidência para a realidade desses fenômenos não pode ser explicada apenas por fraude,
problemas de metodologia e tudo mais. Na realidade, a evidência desses fenômenos é comparável à de outros fenômenos na psicologia. E também ficaria muito difícil explicar apenas entre atividade cerebral, de neurotransmissores, por exemplo, capacidade telepática, ou a clarividência, né, percepção sensorial à distância. Por causa disso, muitos autores, a gente faz parte deles, estão propondo uma visão mais ampliada da natureza do ser humano. No caso aqui, um manifesto por uma ciência pós-materialista, ou seja, a ciência não precisa se comprometer apenas com o materialismo. Um dado importante, não se trata de negar tudo que a ciência material nos mostra, os dados materiais. A questão é que talvez ela não seja suficiente. É preciso ter um estudo ampliado de todos os aspectos da consciência. Esse é o grande chamado. Então, em conclusão, visões materialistas reducionistas de que o cérebro produz a mente têm graves objeções filosóficas e empíricas. Não existe uma prova definitiva na ciência como um todo, não sabemos disso, mas isso em qualquer área, inclusive na física, na química, não existe prova definitiva. Você vai acumulando evidências a favor de um lado ou não. E nos parece, de modo bastante robusto, que as evidências, aqui eu apresentei apenas um breve panorama, que as evidências são muito sugestivas realmente de que a mente é algo além do cérebro, né, que ela pode persistir além deste cérebro, né? E do ponto de vista científico, esse problema é um problema em aberto, né? Então nós defendemos a possibilidade da mente, do espírito, da alma, como um elemento fundamental e irredutível do universo, e devemos, dentro de um ambiente acadêmico sério, de busca da verdade, uma liberdade para trabalhar e aprimorar candidatos a paradigma, mas sem dogmatismo e intolerância. Separar o que é verdadeira ciência de um dogmatismo cientificista. O que nós propomos na ciência é uma competição darwiniana de paradigmas, ou seja, o mais apto deve sobreviver, e não excluir a priori os concorrentes. É preciso que todas as possibilidades para explicar, por exemplo, a mente humana, essas experiências espirituais e muitas outras, sejam colocadas, testadas com todo rigor. E as evidências empíricas, científicas, devem prevalecer sobre teorias e ideologias. E para isso, nós precisamos incluir todos os dados da experiência humana, e não recortar a experiência humana para só aquilo que cabe na nossa teoria. Queria agradecer muito. Quem quiser avançar um pouco mais nessa discussão sobre ciência e espiritualidade, nós temos um canal no YouTube do nosso grupo de pesquisa chamado TV NUPES. Aqui está o endereço, é bilíngue, está em português e inglês, com centenas de vídeos de pesquisadores de diversas áreas sobre a questão de ciência, espiritualidade e saúde. Aqui também estão os nossos contatos, nossas redes sociais, em que estamos sempre atualizando com informações de pesquisas, de estudos e reflexões sobre ciência e espiritualidade. Nosso muito obrigado.